Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. No livro de Ezequiel 14 aborda o problema da idolatria oculta no coração do povo e a responsabilidade individual diante de Deus. O capítulo revela que nenhuma aparência religiosa substitui a fidelidade sincera, enfatizando que cada pessoa é chamada a abandonar seus ídolos e responder pessoalmente à justiça e à misericórdia do Senhor. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Ezequiel 14 do livro de Ezequiel da Bíblia. A condenação dos idólatras. E vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel, e se assentaram diante de mim. 2 Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: 3 Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos nos seus corações, e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu de alguma maneira ser interrogado por eles? 4 Portanto fala com eles, e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel, que levantar os seus ídolos no seu coração, e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos. 5 Para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. 6 Portanto dize à casa de Israel: Assim diz o Senhor Deus: Convertei-vos e tornai-vos dos vossos ídolos, e desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações. 7 Porque qualquer homem da casa de Israel, e dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que se alienar de mim, e levantar os seus ídolos no seu coração, e puser o tropeço da sua maldade diante do seu rosto, e vier ao profeta, para me consultar por meio dele, eu, o Senhor, lhe responderei por mim mesmo. 8 E porei o meu rosto contra o tal homem, e o assolarei para que sirva de sinal e provérbio, e arrancá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. 9 E se o profeta for enganado, e falar alguma coisa, eu, o Senhor, terei enganado esse profeta, e estenderei a minha mão contra ele, e destruí-lo-ei do meio do meu povo Israel. 10 E levarão sobre si o castigo da sua iniquidade. O castigo do profeta será como o castigo de quem o consultar. 11 Para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões. Então eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus, diz o Senhor Deus. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. Vamos entender Ezequiel 14 com calma, em linguagem bem didática, porque esse capítulo trata de algo profundo e muito atual: idolatria no coração e responsabilidade pessoal diante de Deus. Vou dividir em partes, explicar os símbolos e depois fechar com lições práticas. Visão geral de Ezequiel 14. Tema central: Deus condena pessoas que querem orientação espiritual, mas não querem abandonar seus ídolos e afirma que ninguém se salva pela fé ou justiça de outro. O capítulo tem 2 grandes blocos. 1 Idolatria interior e profetas enganados, versículos 1-11. 2 Julgamento inevitável e responsabilidade individual, versículos 12 e 23. Parte 1 Ídolos no coração, versículos 1-11. Primeiro, os anciãos procuram o profeta, versículo 1. Eles: 1 São líderes. 2 Têm aparência de piedade. 3 Sentam-se diante de Ezequiel para consultar Deus. Por fora, religiosos; por dentro, corruptos. Segundo, idolatria não visível, mas real, versículo 3. Deus diz: levantaram os seus ídolos no coração. O que isso significa? 1 Não é só adorar imagens. 2 É colocar qualquer coisa no lugar de Deus. Poder, status, dinheiro, segurança política.
Religião sem obediência. Ídolo do coração igual algo que governa decisões e valores. Terceiro, a pergunta-chave de Deus, versículo 3. Devo eu ser interrogado por eles? Em outras palavras, por que eu responderia a quem não quer me obedecer? Deus não é um oráculo para curiosos espirituais. 4. Deus responde conforme os ídolos, versículos 4 e 5. Isso é muito sério. Deus diz, eu responderei conforme a multidão dos seus ídolos. Significado. 1. A resposta de Deus expõe o coração. 2. Quem insiste na idolatria colhe confusão, juízo e frustração. Deus permite que a própria idolatria revele seu vazio. 5. Chamado ao arrependimento, versículo 6. Mesmo com tudo isso, Deus diz, convertei-vos, desviai-vos dos vossos ídolos. O juízo nunca vem sem antes um convite ao arrependimento. 6. Juízo contra o idólatra persistente, versículos 7 e 8. Quem? 1. Vive em idolatria. 2. Quer consulta espiritual. 3. Mas não quer mudança. Deus afirma. 1. Porei o meu rosto contra esse homem. 2. Ele vira exemplo, sinal e provérbio. Religiosidade sem arrependimento leva ao juízo. 7. Profeta enganado também é culpado. Versículos 9 e 10. Deus diz algo forte. Se o profeta for enganado, eu o enganei. Isso não significa que Deus mente. Significa que Deus permite que quem ama a mentira seja entregue à mentira. Quem consulta com coração idólatra e quem profetiza sem Deus respondem juntos. 8. Objetivo final de Deus, versículo 11. Não é destruir, mas 1. Restaurar o povo. 2. Cortar a idolatria. 3. Trazer um relacionamento verdadeiro. Disciplina é um meio de restauração. Voltamos a ler. Julgamento inevitável. 12. Veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo. 13. Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, se rebelando gravemente, então estenderei a minha mão contra ela, e lhe quebrarei o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e cortarei dela homens e animais. 14. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor Deus. 15. Se eu fizer passar pela terra as feras selvagens, e elas a desfilharem de modo que fique desolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras. 16. E estes 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem a filhos nem a filhas livrariam, eles só ficariam livres, e a terra seria assolada. 17. Ou, se eu trouxer a espada sobre aquela terra, e disser, espada, passa pela terra, e eu cortar dela homens e animais. 18. Ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem filhos nem filhas livrariam, mas somente eles ficariam livres. 19. Ou, se eu enviar a peste sobre aquela terra, e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para cortar dela homens e animais. 20. Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem um filho nem uma filha eles livrariam, mas somente eles livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. 21. Porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais, se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as feras e a peste, contra Jerusalém, para cortar dela homens e feras. 22. Mas eis que alguns fugitivos restarão nela, que serão levados para fora, assim filhos e filhas. Eis que eles virão a vós, e vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu trouxe sobre Jerusalém e de tudo o que trouxe sobre ela. 23. E sereis consolados, quando virdes o seu caminho e os seus feitos, e sabereis que não fiz sem razão tudo quanto nela tenho feito, diz o Senhor Deus. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Novo Testamento. Parte 2. Julgamento inevitável e responsabilidade pessoal, versículos 12 e 23. Agora Deus amplia o ensino. 9. Quando a corrupção chega ao limite, versículos 12 e 13. Deus fala de 1. Rebelião grave. 2. Fome. 3. Espada. 4. Peste. 5. Juízo coletivo. Há um ponto em que o pecado se torna estrutural. 10. Nem os maiores justos salvariam a nação, versículo 14. Deus cita 3 homens.
1 Noé, justo em geração corrupta. 2 Daniel, fidelidade em terra estrangeira. 3 Jó, integridade no sofrimento. Mesmo eles só salvariam a si mesmos. A fé de alguém não substitui a obediência do outro. 11 Repetição intencional, versículos 15 e 20. Deus repete o mesmo princípio em 1 Feras. 2 Espada. 3 Peste. 4 Fome. Para deixar claro, ninguém é salvo por tabela. 12 Um remanescente que explica o juízo, versículos 21 e 23. Alguns sobrevivem. 1 Não para negar o juízo. 2 Mas para confirmar que Deus foi justo. Quando se vê a conduta deles, entende-se por que o juízo veio. Mensagem central de Ezequiel 14. Deus não aceita ser consultado por quem não quer se converter, e ninguém se salva pela fé ou justiça de outra pessoa. Resumo em linguagem direta. Primeiro, idolatria pode ser invisível, mas domina o coração. Segundo, Deus não responde a consultas fingidas. Terceiro, profetas e ouvintes são responsáveis. Quarto, chega um ponto em que o juízo é inevitável. Quinto, cada pessoa responde por si diante de Deus. Sexto, a justiça de outros não substitui arrependimento pessoal. Lições práticas para hoje. 1 Posso buscar a Deus e ao mesmo tempo manter ídolos. 2 Liderança espiritual não garante fidelidade interior. 3 Deus quer transformação, não consulta ocasional. 4 A fé dos pais não salva os filhos automaticamente. 5 O juízo de Deus nunca é injusto ou sem motivo. Agora vamos à explicação de Ezequiel 14. Aprofunda a raiz do problema espiritual de Israel. Não era só falta de profetas verdadeiros, o povo também não queria a verdade. E a ligação com o Novo Testamento. Vou explicar de forma didática. Ezequiel 14 trata de 2 temas centrais. 1 Idolatria do coração, pecado interior, não só externo. 2 Juízo inevitável quando a corrupção é profunda. É um capítulo que mostra que o problema de Israel não era apenas religioso por fora, era coração dividido por dentro. Primeiro, ídolos no coração, versículos 1 a 11. Alguns líderes de Israel vão até Ezequiel para consultar o Senhor, como se quisessem orientação espiritual. Mas Deus revela o problema oculto. Levantaram os seus ídolos no coração. Versículo 3. Ou seja, eles não estavam ajoelhados diante de estátuas naquele momento, mas por dentro já tinham escolhido outros deuses. O que são ídolos no coração? Qualquer coisa que ocupa o lugar de Deus como prioridade máxima. 1 Poder. 2 Dinheiro. 3 Segurança. 4 Status. 5 Relacionamentos acima de Deus. 6 Vontade própria acima da vontade de Deus. Eles queriam respostas de Deus, mas sem abandonar seus pecados. Deus responde conforme os ídolos, versículo 4. Isso significa, Deus não vai orientar alguém que já decidiu desobedecer. Ele permite que a própria escolha da pessoa produza juízo. É como se Deus dissesse, quer seguir seus ídolos? Então sofrerá as consequências deles. O perigo de consultar a Deus sem querer obedecer. Deus declara que tanto 1 Quem busca respostas sem abandonar o pecado. 2 Quanto o profeta que fala algo falso. Serão julgados. Aqui vemos algo sério. Religião sem arrependimento não se aproxima de Deus, provoca juízo. Objetivo de Deus, versículo 11. Mesmo no juízo, o propósito de Deus é restaurar o relacionamento. Para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, então eles serão o meu povo. O juízo não é vingança, é correção. Segundo, o juízo é inevitável. Versículos 12 e 23. Agora Deus amplia o tema. Quando uma nação chega a um nível extremo de corrupção, nem a presença de pessoas muito justas impede o juízo coletivo. Noé, Daniel e Jó, versículos 14, 20. Esses 3 eram conhecidos por sua justiça. Mas Deus diz, mesmo que eles estivessem ali, só salvariam a si mesmos, não a nação inteira. O que isso ensina? 1 A fé é pessoal. 2 A justiça de um não cancela a culpa persistente de muitos.
3. Cada pessoa responde por sua própria decisão diante de Deus. Os 4 juízos severos de Deus, versículo 21. 1. Espada, guerra. 2. Fome. 3. Feras. 4. Peste. São símbolos de colapso total da sociedade. Isso descreve o que aconteceria com Jerusalém na invasão babilônica. Mas haverá sobreviventes. Versículos 22 e 23. Alguns escapariam e iriam para o exílio. Quando o povo visse o comportamento desses sobreviventes, entenderia: Deus não julgou sem motivo. O pecado era real, profundo e contínuo. Resumo simples. Ezequiel 14 ensina. Primeiro, o pior tipo de idolatria é a do coração. Segundo, não adianta buscar Deus sem querer obedecer. Terceiro, Deus julga tanto líderes falsos quanto pessoas que querem ouvir mentiras. Quarto, a fé é individual, ninguém é salvo pela justiça de outro. Quinto, quando o pecado se torna coletivo e persistente, o juízo se torna inevitável. Sexto, mesmo assim, Deus preserva um remanescente. Ligações com o Novo Testamento. Esse capítulo tem conexões muito fortes com os ensinos de Jesus e dos apóstolos. Primeira, pecado começa no coração. Jesus ensinou a mesma coisa. Mateus 15:19. Do coração procedem os maus pensamentos. O problema principal não é externo, é interno. Segunda, não se pode servir a 2 senhores. Ídolos no coração igual coração dividido. Mateus 6:24. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Terceira, pedir a Deus sem intenção de obedecer. Tiago 1:6-8 fala da pessoa de coração dobre, instável, que pede mas não confia nem se entrega. Quarta, responsabilidade pessoal. Assim como Noé, Daniel e Jó não salvariam os outros. Romanos 14 de dezembro. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. A fé não é herdada nem transferida. Quinta, o remanescente. A ideia de que Deus preserva alguns fiéis aparece no Novo Testamento. Romanos 11:5. Assim também agora ficou um remanescente segundo a eleição da graça. Conclusão final. Ezequiel 14 mostra que, primeiro, o maior pecado não é só adorar imagens, mas colocar qualquer coisa no lugar de Deus no coração. Segundo, não se pode buscar direção de Deus mantendo rebeldia. Terceiro, a justiça de outros não substitui a nossa própria obediência. Quarto, o juízo vem quando a corrupção se torna contínua e coletiva. Quinto, mesmo assim, Deus preserva pessoas para recomeçar a história. A grande pergunta do capítulo é: quem realmente governa o seu coração, Deus ou seus ídolos? E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!